Alô, meus alunos do nono ano, mais uma vez, professor Márcio Macedo, matemática aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre retas, ângulos e segmentos proporcionais, uma parte da geometria muito interessante que a gente vai ver junto agora, tá? Vamos lá, vamos começar primeiro pelo mais básico, né? Essa questão de retas, ângulos e segmentos proporcionais, a gente tem que lembrar lá do ano passado, aquelas questões de ângulos internos, alternos, colaterais. Vamos dar uma lembrada rapidinho aqui. Primeiro, um ângulo ele é alterno interno se ele estiver entre as retas e a sua soma, esses caras sempre serão suplementares, ou seja, a sua soma tem que dar 180 graus, tá? Então são suplementares, alternos internos da parte interna, tá? Não esqueçam disso. Logo, o alterno externo são as partes de fora das duas retas. Também são suplementares da mesma forma, tá? Colaterais internos são os mesmos alternos internos. Colaterais estão ao mesmo lado das retas internas. Colaterais externos são aqueles alternos externos, aqueles caras que estão do lado de fora das retas, obviamente, então, mas não esquecendo que sua soma também sempre será 180 graus. Então vamos lá para a razão entre dois segmentos, importantíssimo. Vamos lembrar também lá atrás, quando a gente falou de razão, razão nada mais é do que um coeficiente entre algo, entre duas grandezas. Então, quando eu vou trabalhar com medida, eu vou comparar essas duas medidas e vou encontrar uma razão, ou seja, um quociente, uma constante de proporcionalidade. Então, eu tenho aqui, ó, determinar a razão entre segmentos A e B, C e D, sendo que o segmento AB mede 6 centímetros, o segmento CD mede 12 centímetros. Lembre-se, AB representa a medida do segmento AB. Então, se eu quero a razão entre AB e CD, vai ser 6 sobre 12, que é 0,5. Porém, se eu quero de CD, tá, sobre AB, aí eu já quero comparar o maior com o menor. Então, terei 12 dividido por 6, que dará o quê? 2. Então, não esqueçam disso, tá ok? Ok? Show de bola? Então, razão é isso, é a comparação entre essas duas medidas. Mas veja, tenha cuidado quem eles estão comparando, porque o resultado pode ser diferente. Não só pode, como será. Segmentos, retas, relação de proporcionalidade. A razão entre dois segmentos é a divisão de suas medidas tomadas na mesma unidade, que foi o que a gente acabou de falar, certo? Então, ó, seja um segmento AB e CD, a razão entre eles, AB e CD, eu tenho que ver quanto mede o AB, no caso aqui eu tenho 3 unidades, e o segmento CD 5 unidades, então será 3/5. Se eu peço CD-AB, 5/3, essa seria a minha outra unidade. Não posso esquecer disso, tá ok? Veja bem, então se eu tenho que AB e CD estão em comparação, eu tenho que verificar qual é o tipo de segmento que eles estão fazendo. 3/5 se eu estou comparando AB com CD. 5/3 se eu estou comparando CD com AB. Teorema de Tales, importantíssimo que a gente vai ver agora. Já que a gente verificou que eu posso comparar segmentos, o Tales ele descobriu o seguinte: se eu tiver um feixe de retas paralelas, eu tenho aqui, ó, reta R, reta S, reta T, reta U, todas elas paralelas entre si, tá? E se eu colocar duas retas transversais a esse cara, eles vão determinar segmentos correspondentes proporcionais. O que é isso? O segmento que está do lado de cá definido entre a reta RS é proporcional ao segmento que está na reta B, também entre a reta RS. Da mesma forma, o C e D será proporcional ao C', D' do outro lado. Ok? Isso aqui é o teorema de Tales. Aqui, ó. AB está para CD
assim como A', B' está para C', D'. Essa forma eu posso comparar também do mesmo jeito, tá? Eu posso colocar AB comparando com A', B', não tem problema, porque eu tô, desde que eu mantenha do outro lado o C, D comparando com C', D'. Ok? Vamos lá então. O Teorema de Tales, quando ele se refere a um triângulo, veja que aqui, ó, no teorema anterior, se eu faço o prolongamento dessas retas AB, elas se tocarão no infinito, num ponto qualquer. Esse cara, ou seja, nada mais é do que essa colocação aqui agora. Eu só deitei a figura para que vocês vejam que esse ponto O é o prolongamento daquela reta que eu fiz aqui em cima, tá? Então, é o mesmo teorema de Tales, não muda nada, absolutamente nada, simplesmente eu prolonguei aquela reta que era a reta A e a reta B. Ou seja, as suas proporções têm que continuar a mesma. Então, ó, AB vai ter que estar proporcional a A', B', assim como BC tem que estar proporcional a B', C', assim como AC tem que estar proporcional a A', C'. Então, quem eu definir como proporção, eu tenho que comparar do outro lado, da mesma maneira, tá? Então, não esqueçam, o Teorema de Tales, seja ele com reta, seja ele com triângulo, funciona da mesmíssima forma, tá ok? Não confundam, não fiquem achando que seja nada diferente, não é nada diferente, basta eu comparar o segmento de um lado, que aqui está, com o segmento do outro, montar tipo uma regrinha de 3, tá? Que eu vou ter o resultado. Da mesma forma, se for triângulo, eu também farei da mesma forma, comparo esse lado com esse lado com esse, e por aí vai, tá ok? Bom, espero, gente, que possa ter ajudado vocês. Até a próxima, a gente está junto. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Estou gostando do resultado, vocês estão tirando dúvida, eu estou resolvendo lá com vocês no meu e-mail, devolvendo para vocês as dúvidas de vocês. Continuem assim, que a gente está indo legal, tá? Um abraço, até a próxima.